Eu sou Andréia Brunelli e esse é o Like Show. Simplicidade, autenticidade, coragem é o que você precisa para fazer sucesso no digital. Não são algoritmos, não são fórmulas, não são receitas. O que você precisa mostrar é sua voz ao mundo. E hoje eu estou aqui com o Rafael Martins. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Andréia. É um prazer estar aqui no Like Show, participando desse programa, trazendo um assunto importante, né, que é a educação financeira, falando sobre algo que todo mundo deseja, que é o dinheiro, né? Rafael, me diz uma coisa. Educação financeira, ela deveria estar na grade curricular. Você concorda? Sim, inclusive, Andréia, a empresa a qual eu faço parte, que é a DSOP Educação Financeira, ela tem um braço político que é a ABFIM, a Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira. E a ABFIM, ela já lutou muito com isso e conseguiu, no ano de 2020, que a educação financeira fizesse parte da grade curricular das escolas. Já está no BNCC, na base nacional, como curricular, já faz parte. Algumas escolas já aderiram, né, à educação financeira e tem várias metodologias, inclusive a DSOP trabalha com tem a metodologia para escolas, desde os 2 anos de idade até o 3º ano do ensino médio, e com certeza é um tema que é muito importante, sim, porque quanto mais cedo a pessoa aprende isso, melhores resultados ela vai ter na vida dela. E você acha que precisa cortar alguma coisa da grade curricular da escola para incluir? Ou não incluíram por algum motivo, sei lá, aleatório? Não, André, eu não acredito que tenha que cortar, não. Eu acredito que é uma coisa complementar, né, ao que a gente já tem hoje. Vem se discutindo muito uma mudança no ensino, né? Enfim, as coisas vão evoluindo e parece que o ensino ele ficou um pouco para trás, né? Então tem muitas discussões com relação a isso, de mudar a forma de ensino, mudar matérias, enfim, uma série de coisas que a gente percebe hoje, né, André? A gente é adulto, percebe que muita coisa que a gente aprendeu na escola não serve para nada na vida. A gente fala sempre isso, né? Costuma dizer isso. Então, eu acho que é um tema que o ensino, no geral, é algo que a gente precisa discutir, a sociedade precisa discutir. É importante se atualizar para o momento atual que a gente vive hoje, com novos conhecimentos que a gente hoje tem acesso. Por exemplo, inteligência emocional é um assunto que eu acho importantíssimo e não tem na grade curricular, que poderia ser já ensinado nas escolas, a própria educação financeira. Enfim, são vários temas que poderiam ser abordados já na escola, né, na fase ali da criança, pré-adolescência. Mas a educação financeira não vejo como algo que vai tirar, por exemplo, tira a matemática. Não precisa tirar nada. É algo complementar. Então são novos conceitos, são novos aprendizados que a gente tem, novos conhecimentos que o mundo vai evoluindo e vai trazendo. E acho que são coisas que vão complementando aquilo que já é ensinado nas escolas. Algumas escolas já tiraram, né? Já reduziram a carga horária de química, física, para justamente colocar a educação financeira e a inteligência emocional. Na escola do meu filho, me chamaram para conhecer o projeto de educação financeira, né? E a professora me apresentou falando assim: se você tem um livro de capa dura e um livro de capa convencional, você vai comprar com seu dinheiro o mais barato, que é o de capa convencional, e se for com o dinheiro de outra pessoa, você vai comprar o de capa dura, como que você vai fazer? Aí eu dei uma bugada. Porque eu, na verdade, com o dinheiro dos outros eu gasto mais, com o meu eu vou gastar menos, óbvio, né? O que está certo, Rafael? Bom, o certo é a gente saber lidar com o dinheiro, né? Principalmente quando é o dinheiro dos outros. E a gente vê isso muito em questão pública, né? Na gestão pública. A gestão pública, ela lida totalmente com o dinheiro dos outros, que são os nossos impostos. Então, ter uma responsabilidade até maior. Agora, essa pergunta foi muito saliente, foi muito sapiente, né, dessa pessoa. Quando você lida com dinheiro independente, né, André? A gente tem que ter a responsabilidade de lidar melhor com o dinheiro. Acho que isso é educação financeira, é você aprender a lidar melhor com o dinheiro, independente se ele é seu ou se ele é de outra pessoa. Óbvio que quando o dinheiro é dos outros, a responsabilidade é bem maior, né? Mas a educação financeira, ela é algo que vai te ensinar, que vai trazer conceitos, conhecimentos para lidar melhor com o dinheiro, independente de qualquer coisa. Então, respondendo a pergunta, um livro de capa dura, você sempre vai optar pelo mais barato, a não ser que você goste da capa dura, você prefira, independente se é dinheiro seu ou do outro, independente. Porque tem muito disso também, né, André? A gente fala de educação financeira, não é aquele negócio que a pessoa vai ficar mesquinha,
vai virar um tio Patinhas, vai acumular dinheiro. As pessoas têm ainda essa visão de educação financeira que ela vai deixar de ter prazeres que ela tem hoje. Por exemplo, sair um final de semana, comer fora. Não é isso. A educação financeira, ela é uma ciência que vai trabalhar os hábitos e comportamentos da pessoa para que ela aprenda a lidar melhor com os recursos que ela dispõe, com os recursos que ela tem, independente da vida que ela leva. Então não é deixar de ter prazer na vida, deixar de gastar com coisas que trazem um prazer ou que ela gosta de fazer. Não se trata disso, é apenas saber lidar melhor. Então se de repente cortar alguma coisa da vida dela vai ser o melhor naquele momento, ela corta, pelo menos temporariamente. Mas se o não cortar não vai trazer problemas financeiros para ela, ela não corta e ela continua a vida dessa forma. Rafael, a gente pensa que a educação financeira é para rico, né? Que a gente vai fazer investimentos e vai entender mais das coisas. Pobre também pode estudar? Vai ficar rico? Como que é? Por que pobre procura? Eu acho que é quem mais precisa, sabe, Andréia? Na verdade, sim, a educação financeira ela é para todo mundo, independente de classe social. Teve até um vídeo de uma deputada lá do Rio Grande do Sul que ela comentou, porque lá eles estão... foi para votação lá, pelo que eu entendi, lá no plenário lá da Câmara dos Deputados, a votação de colocar a educação financeira nas escolas. E ela foi contra. E ela fez alguns comentários a respeito disso, falando que era um absurdo, que achava constrangedor um professor ter que ensinar educação financeira para os pobres, porque a intenção é colocar nas escolas públicas. E de acordo com o pensamento dela, educação financeira para pobre é tipo jogar fora, dinheiro fora. Que o pobre não precisa de educação financeira, ele precisa de dinheiro. Só que quando a gente entende o que é educação financeira, a gente entende que o pobre realmente, aliás, o pobre não, todo mundo precisa de dinheiro, né? Porque a gente paga para nascer, para viver e para morrer, né? Então, todo mundo precisa de dinheiro, mas também todo mundo precisa de educação financeira para lidar melhor com o dinheiro. Não é uma questão de a educação financeira vai fazer a pessoa ficar rica ou vai fazer ela ficar menos rica. Não, não é isso. A educação financeira vai ensinar você a lidar melhor com o dinheiro. Então, é um conhecimento que, independente da classe social, pobre, classe média ou rico, ele precisa desse conhecimento. Então, as pessoas elas acabam buscando desculpas para tudo. Então, o pobre ele não busca esse conhecimento porque a desculpa dele é que ele não tem dinheiro. Então, como ele não tem dinheiro, ele não precisa de educação financeira para lidar com dinheiro. E o rico, em contrapartida, como ele tem muito dinheiro, ele acha que ele não precisa de educação financeira, porque ele tem muito dinheiro, então ele não precisa saber educação financeira. E, na verdade, não é... Está errado, os dois pensamentos estão errados. Todo mundo precisa de educação financeira. O pobre, por quê? Para ele saber lidar com aquele, entre aspas, pouco que ele ganha. Porque tem um ditado que diz assim, se você não cuida dos tostões, jamais terá milhões. Então é saber lidar com pouco para que no futuro você possa ter uma aposentadoria sustentável, para você poder ter um futuro sustentável. E o rico, para que ele não venha perder aquilo que ele tem. A gente fala de educação financeira como comportamentos e hábitos, e eu até incluo mentalidade. Por que mentalidade? Porque quantas pessoas a gente já ouviu falar, não sei se você conhece alguém pessoalmente, que ganhou na Mega Sena, que era pobre, ganhou na Mega Sena, ficou milionário assim, do dia para a noite, e depois de 4, 5 anos estava mais pobre do que estava antes de ganhar na Mega Sena, porque não sabe lidar com o dinheiro, entende? A importância da educação financeira, quando a gente vê casos como esse, aí a gente entende a importância da educação financeira, porque a pessoa era pobre e não tinha educação financeira. Aí ela foi e ganhou um prêmio de milhões. Ficou milionária do dia para a noite. Aí ela continua sem educação financeira e depois ela volta a ser pobre de novo, porque ela não sabe lidar com o dinheiro, entende? Não tem a mentalidade certa. Mas isso não precisa ir tão longe para você chegar nessa sua razão. Quando a gente adquire a independência, a primeira coisa que a gente faz é conseguir um cartão de crédito. E aí a gente acaba ganhando um porte de armas e se endivida, né? Então, a maioridade é o primeiro passo para o endividamento. O que você acha do cartão de crédito? Por que as pessoas não ensinam a gente a usar o cartão de crédito? A gente acha que sacou no banco, o dinheiro é infinito, porque a gente vem dessa mentalidade dos nossos pais, exatamente, né? A gente vê eles sacando e acha que não tem fim. Exatamente. E aí, quando a gente adquire o nosso cartão de crédito, a gente acha que é o mesmo. Existe um propósito para não ter essa educação?
banco faz isso propositalmente para a gente se endividar? Os bancos, eu não falo contra bancos, como alguns educadores financeiros na internet falam. Eu acho errado falar contra, porque o sistema bancário ele é importante para todos nós. Você vê que quando a gente precisa, a gente corre para o banco. Então, como que a gente vai falar mal de algo que às vezes a gente acaba precisando, por exemplo, para um financiamento, para um empréstimo, alguma coisa assim. Então, o banco, a gente tem que entender qual é o papel do banco. O banco, ele compra e vende dinheiro. O negócio do banco é dinheiro. Então, o banco, ele vai oferecer para nós, para a sociedade, o produto dele, que é dinheiro. Seja na forma de empréstimo, seja na forma de um cheque especial, seja na forma de um cartão de crédito. Agora, você focou no cartão de crédito, né? O cartão de crédito, ele pode ser, é uma polêmica, porte de armas. Né? Ele pode ser um vilão ou um mocinho, né? Ele pode ser um porte de armas ou não. É que a gente precisa entender, André, que o cartão, ele é uma ferramenta. Se a ferramenta cai numa mão errada, ela pode se tornar muito ruim. Um exemplo muito, assim, para ficar bem claro. Uma arma de fogo na mão de um policial é ruim ou é bom? É bom. É bom. Porque o policial ele tá ali para defender a sociedade, enfim. Então, uma arma de fogo na mão de um policial é bom. Agora, uma arma de fogo na mão de uma pessoa mau caráter, de um bandido, para ser mais claro, é ruim, porque ele vai utilizar para o mal. Então, a arma de fogo, ela é só uma ferramenta. Assim como um martelo na mão de alguém que sabe lidar e alguém que não sabe lidar. Um martelo na mão de uma pessoa que sabe lidar com ele é bom. Agora, de alguém que está nervoso, quer matar alguém, pode ser uma arma letal, entende? Então, o cartão de crédito ele é uma ferramenta. A gente, quando aprende a lidar com ele, independente da nossa situação, a gente está falando de situação financeira, independente de classe social, independente de qualquer coisa, se você aprende a lidar com o cartão de crédito, você entendendo que ele é uma ferramenta, você não vai ter problemas com ele, entende? Você falou da vida adulta, né? A pessoa, quando é jovem, ela vê o pai ali, toda aquela situação. E aí, quando ela vira adulto e arruma um emprego, hoje em dia, todo mundo tem conta bancária. E a primeira coisa que um jovem, quando ele abre uma conta bancária e o banco faz, é liberar créditos para ele. Seja um cheque especial, seja o cartão de crédito, vai liberando. Agora, a gente volta no começo da nossa conversa. Se essa pessoa não teve uma base de educação financeira, seja na escola, seja dentro de casa, o que ela vai fazer com tudo isso que ela consegue de crédito, assim, começando a vida? Ela não tem dívidas, ela não tem nome sujo, ela está assim, limpinha no mercado. O banco adora, né? Porque o banco quer oferecer... Carne fresca, né? O banco quer oferecer aquilo que ele ganha dinheiro. E tá tudo certo. É um comércio, entende? Você tem os seus produtos, seus serviços, eu tenho os meus, a gente quer vender. O banco também tem os dele. Então, o que a gente precisa é aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com o crédito, com o cartão de crédito, com o cheque especial, enfim, com todas as formas de créditos que o banco oferece. Tá, então eu vou utilizar o cartão de crédito somente quando eu sentir necessidade de atirar? É uma coisa assim, é urgência, emergência? Não necessariamente, Andréia. Ele pode ser usado de forma estratégica também. Por exemplo, tem alguns cartões de crédito hoje que oferecem vários benefícios para quem utiliza. Milhas, pontuação, uma série de coisas. Então tem muitas pessoas que utilizam o cartão de crédito de forma estratégica. Elas até têm o dinheiro para comprar à vista, elas até têm outras formas de pagamento, mas elas utilizam o cartão de crédito para poder acumular milhas, por exemplo. Então, é você saber utilizar, independente da forma como você vai utilizar. O cartão de crédito, ele é a forma mais fácil de você se endividar ou tem outras coisas? O que você vê, geralmente, quando uma pessoa te procura endividado, qual que é a queixa dele? O que fez? O que ocasionou esse endividamento? Hoje no Brasil, de acordo com as últimas pesquisas, mais de 70% da população está endividada, tem dívidas. Então, é muito provável que, nós estamos em 3 aqui, é muito provável que um de nós 3, ou 2, ou nós 3 tenhamos alguma dívida. Não necessariamente estamos inadimplente, que aí existe uma diferença, né? Mas dívidas, mais de 70% da população tem. Desses 70% da população que está endividada, mais de 80% está endividada com o cartão de crédito. Aí você pode falar, o cartão de crédito então é ruim. Não, não é ruim. É que as pessoas, o cartão de crédito, eu falo que assim, é uma coisa muito fácil. O banco,
quando ele libera pra gente um cartão de crédito, o que é o cartão de crédito? Ele é um empréstimo já aprovado, ele já está no seu bolso. O dinheiro já está no seu bolso. Então, você vai aqui, vai ali, você tem um cartão de crédito no bolso e você saca e atira. De uma forma muito fácil, entende? É fácil. Ai, eu gostei tanto daquela, sei lá, daquela roupa, daquele calçado, daquela bolsa, daquele bolo que está ali. Não importa. Você se sentiu atraído por alguma coisa e você está com o cartão ali. Aí você pensa, poxa, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu tenho cartão de crédito. Então, você deixou o seu impulso emocional ser mais forte do que a sua razão. E aí você usou o cartão de crédito de uma forma não muito bem apropriada. Então, o cartão de crédito ele é fácil. É como você falou, você tira, saca e atira. Porque ele está no seu bolso, ele já é um limite que você tem. E, consequentemente, por ser fácil, ele também, em contrapartida, ele é caro. Então, os juros do cartão de crédito ele é muito caro. Quando a pessoa deixa de pagar uma fatura ou ela paga o mínimo da fatura, incorre num juros assim, muito alto, muito absurdo. Então, para a pessoa se endividar com o cartão de crédito é muito fácil. Pela facilidade do uso e pelo juros ser muito alto. E aí o que acontece? A pessoa não consegue pagar um mês, no mês que vem aquele valor mais os juros e às vezes mais alguma parcela que ela tenha, e aí a pessoa não aguenta, não consegue pagar, então acaba ficando inadimplente com o cartão de crédito por esse motivo. Ô, Rafael, quando a gente está endividado, a gente vai lá no Dr. Google também, né, que é a primeira coisa que a gente procura são os cursos gratuitos. E eu pesquisei e vi um rapaz que dizia que quando você tem várias dívidas e você não consegue pagar à vista, você não paga. Você espera um tempo, porque o banco ele tem um seguro para receber a inadimplência. E depois aí de uns 5 anos você negocia. Tá certo isso? O conceito em si não está errado. É o que a gente indica. Por quê, Andréia? O que o banco tem, se tem seguro, se caduca, se não, isso aí eu não vou entrar nem nesse mérito porque eu não sei. Mas o que a gente indica? A pessoa está endividada. Existem 2 tipos de endividamento. A pessoa que está pagando as suas dívidas em dia, tem uma parcela, por exemplo, da casa, do carro, enfim, tem algumas outras parcelas e ela está pagando em dia, tá tudo certo. E tem aquela pessoa que já não consegue mais pagar suas contas em dias e chega à inadimplência, aí vai para os órgãos de proteção ao crédito e tudo mais. Então, para esse tipo de situação, onde a pessoa já está inadimplente, hoje nós temos no Brasil mais de 60 milhões de adultos inadimplentes. O que a gente indica nessa situação, Andréia? O conceito dessa pessoa está certo. Então, o que a gente fala? Você consegue pagar à vista? Não consigo. Às vezes a pessoa, no desespero de ter o nome limpo, ela acaba fazendo renegociações. E aí eu vou até contar uma historinha do porquê não é legal fazer renegociações. Mas o que a gente indica? Essa pessoa ela fazer um caixa, fazer uma reserva, para que amanhã ou depois ela possa negociar essa dívida de forma à vista. E aí, de repente, ela começou a dívida hoje com 1.000 e daqui, sei lá, 2, 3 anos está em 2, 3 mil. E ela possa, lá na frente, juntar um valor que ela possa voltar para os 1.000 ou até pagar mais barato. Porque a gente sabe que, dependendo do tempo que a dívida está ali, os bancos facilitam até a negociação à vista, né? Por que fazer isso, Rafael? E não, de repente, chegar lá, eu estou com uma dívida hoje de 1.000 que está inadimplente, eu estou com o nome sujo, e eu tenho condição de pagar, sei lá, R$100 por mês. Por que eu não posso fazer essa renegociação? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, tá? Não é história de terceiro, não. Eu tinha uma dívida num banco que ela estava razoavelmente alta, na época, sei lá, uns 10 mil, vai. Não lembro exatamente o valor, mas mais ou menos nessa faixa. E aí o que eu aprendi quando eu era jovem? Meu pai falava pra mim assim, pobre só tem o nome. Se não tiver o nome limpo, não tem nada. E eu ouço muitas outras pessoas que também ouviram isso na sua infância. E o que isso... Quando a gente aprende isso, André, o que tem na nossa mente? A gente cria a mentalidade de que a gente não pode ter um nome sujo, porque a gente é pobre e pobre só tem o nome. E aí quando você fica com o nome sujo, você fica desesperado para limpar o seu nome. Porque você não pode ter um nome sujo, você aprendeu isso. Então, você quer fazer qualquer coisa para sair daquela situação de nome sujo. E aí no desespero... O que eu fiz? Eu estava com essa dívida, eu renegociei. Fiz um parcelamento lá de, sei lá, 48 vezes, uma parcela X.
Passou ali, sei lá, 3, 4, 5 meses, eu não aguentei mais pagar aquela parcela. E aí, fiquei inadimplente de novo. Então, aquela dívida que era 10, quando eu renegociei, ela foi para, sei lá, 15. E aí, quando eu deixei de pagar, ela começou a aumentar os juros dos 15. Lá na frente, eu fui renegociar de novo. Tudo no desespero para sair do nome sujo. Quando eu fiz isso, a mesma coisa. Eu comecei a pagar, limpou o nome, depois de um determinado período de tempo eu não aguentei mais pagar, parei de novo. E aí, enfim, resumindo, essa dívida chegou a quase 40 mil. Falei, eu não vou mais pagar. Eu virei para minha esposa e falei, eu não vou mais. Ou eu vou morrer com essa dívida, ou um dia eu vou ter dinheiro para pagar ela à vista, mas eu não vou mais renegociar. Então eu aprendi a duras penas. Eu não tinha o conhecimento da educação financeira, e talvez se eu tivesse esse conhecimento antes, eu teria feito já desde o início. Então o que eu fiz? Eu não paguei mais e eu deixei a dívida lá. Até que um belo dia o próprio banco entrou em contato comigo e me ofereceu. Eu não indico ninguém fazer isso, tá, André? Mas assim, aconteceu comigo. Pode acontecer com outras pessoas também. Talvez tenha acontecido já. Mas eu paguei nessa dívida que estava quase 40 mil, eu paguei acho que 600 e poucos reais, 700 e pouco, à vista. E aí eu quitei essa dívida. Então assim, o mais indicado é que a pessoa, ela está nessa situação de inadimplência, não se preocupe, você já está inadimplente, deixa lá. O nome sujo, ele está te protegendo de você mesmo, para você não fazer mais caquinha, entendeu? Então você não consegue com o nome sujo ir buscar empréstimo, buscar créditos para poder fazer mais dívidas. Então, você já está com o nome sujo, deita no travesseiro e dorme, esquece. Entenda, a gente precisa entender, André, que tudo nessa vida é passageiro, nada é eterno. Então, uma hora a situação vai melhorar, uma hora você vai ter condição de pagar, uma hora o banco vai negociar, vai te fazer uma proposta. O importante é que você se prepare para isso. Então, ao invés de você fazer uma renegociação e pagar uma parcela X por mês, pega esse valor X por mês que você se propõe a pagar, fazer a renegociação e guarda todos os meses. E aí quando você juntar um determinado montante, chega para o banco e fala, ó, eu tenho X para pagar à vista. Vocês aceitam? Não aceitam. Ok. E continua juntando até o momento que você consegue fazer essa negociação à vista. Você contou uma história que provavelmente seja de cartão de crédito ou alguma linha de crédito que não te prejudicou. Mas se de repente eu faço isso, de não pagar um empréstimo, por exemplo, de um imóvel ou de um veículo, se eu fico 3 meses inadimplente, eu tenho, se for o veículo, a busca e apreensão, se for o imóvel, você tem o despejo do imóvel. E nesse caso, Rafael, o que eu faço? Então, essas são as dívidas que têm um bem não é hipotecado, é em garantia, né? Ou financiamento imobiliário ou automóvel, que são os exemplos mais fáceis, né, da gente falar. Essas dívidas a gente tem que tomar um cuidado maior. Porque em contrapartida também, você tem essa questão do bem que está em garantia, mas você tem uma dívida que a gente chama de dívida de valor. Por que dívida de valor? Porque você pode muito bem negociar aquele bem para poder pagar essa dívida se de repente você ficar inadimplente com essa dívida. Diferente das dívidas sem valor, que são aquelas dívidas que a gente faz comprando coisas que a gente nem precisa e fica encostada e depois a gente fica só com a dívida e aquilo que a gente comprou a gente nem usa mais. Então, essas dívidas que têm um bem garantia, a gente tem que tomar um cuidado um pouco maior. Ter a certeza de que a gente está entrando em algo que a gente vai conseguir honrar todos os meses, que a gente vai conseguir arcar até o final dela. O imóvel, por exemplo, o automóvel, que são dívidas longas, né? No mínimo aí 4 anos, 3 anos. Então, quando a pessoa ela vai fazer esse tipo de dívida, o que é importante ela ter? Primeiro, ter muito bem controlado o seu orçamento financeiro. Ter a certeza de que aquela parcela ela vai se encaixar no seu orçamento. Ela não vai apertar o seu orçamento. Mas, por exemplo, a pessoa ganha 3 mil e ela já tem uma despesa de 2 mil reais por mês para ela sobreviver. Tá? E aí ela vai e faz uma parcela de um veículo de 1.000 reais, ou seja, ela sufocou o orçamento dela. Se ela gastar R$1 a mais do dinheiro que ela tem ali controlado, ela já pode ficar inadimplente com alguma coisa, ou deixar de comprar ou pagar alguma coisa. Então, é preciso, primeiro, a pessoa avaliar se essa dívida que ela vai fazer se encaixa no orçamento dela com folga, se ela vai conseguir ali todos os meses arcar com aquela dívida. Um outro ponto que é importante é a reserva financeira. Reserva de emergência, reserva estratégica, não importa o nome que você dá, mas é você ter uma reserva. Porque
de repente a pessoa está num emprego que está estável, ela já está ali há alguns anos, e ela assume uma dívida, aquela dívida está dentro do orçamento dela, tudo bem, e aí o que acontece? Se ela não tem a reserva e de repente ela perde o emprego, é uma situação inesperada, ou por exemplo agora a pandemia veio, quantas pessoas foram pegas de calça curta, né? Então se a pessoa não tem uma reserva, aí ela cai no risco de ficar inadimplente com essas dívidas. Então, primeira coisa, ver se essa parcela se encaixa com folga no seu orçamento, e segundo, ter a reserva para situações de emergência. E aí a gente vai além, né? Eu conversei um dia com um sargento da Polícia Rodoviária e ele falou assim, o pobre ele tem mania de comprar um carro que, mesmo que ele pague o valor das parcelas, um carro que ele não consegue pagar o IPVA, morar em um apartamento que ele não consegue pagar o condomínio, né? Ele falou assim, então a gente tem que prever isso também, né? Porque ele falou assim, é muito triste a gente ver esse monte de carros no pátio e são de pessoas que não conseguem tirar porque não tem como pagar as multas, o IPVA, e eles não se programaram antes, né? Isso também são prioridades quando você está endividado, o IPVA, o condomínio. Quando você vai comprar um bem, por exemplo, um imóvel ou um automóvel, que tem, além da parcela que você vai pagar, além do financiamento, ali do custo desse empréstimo que você pegou para pagar, você tem outros custos que vêm junto com esse bem que você está adquirindo. Como você bem citou. Se é um apartamento, você tem o condomínio. Se é uma casa num condomínio, você tem o condomínio para pagar, você tem o IPTU para pagar. Se é um automóvel, você tem o IPVA, você tem combustível, você tem manutenção. Então tudo isso, André, a pessoa precisa pensar antes de fazer essa dívida e ver, volto no orçamento, se isso tudo vai se encaixar no orçamento, porque a gente quer ter, todo mundo quer ter a sua própria casa, o seu automóvel, todo mundo quer ter, mas a que custo? Será que às vezes não é o momento de você esperar um pouco, se estabelecer melhor, criar uma reserva, criar uma sustentabilidade maior para aí sim você adquirir esse bem? Ou é o momento de você realmente se antecipar esse sonho? Que esse é o nosso problema, né? É o imediatismo, a gente quer as coisas logo. E aí a gente antecipa os sonhos, mas não pensa nas consequências daquilo. Carro e imóvel são passivos. O que é passivo? Passivo é tudo aquilo que gera custo para nós. Ah, mas imóvel é investimento. É investimento se você está comprando para alugar, por exemplo. Se você está comprando para vender. E aí sim pode ser considerado um investimento. Mas se você está comprando para morar, é um sonho, a casa própria, todo mundo quer. Mas você tem que entender que ele é um passivo. Ele gera custos para você. IPTU, água, luz, condomínio se for apartamento, enfim, manutenção, gera custos. Então é um passivo. Você precisa entender se você está preparado para assumir esse passivo. Nesse período de pandemia, muitas empresas quebraram. E aí, quando você fica endividado, você não atola só o pé, você atola até o pescoço, né? O que paga primeiro, Rafael? O que você sugere que as pessoas paguem primeiro? Quais as dívidas prioritárias? A gente sempre indica pagar primeiro aquelas de juros maior. Então, pessoa que está com dívida, cheque especial é terrível. Cheque especial é uma coisa assim... que eu já tive problemas também com cheque especial. As pessoas, quando você fala que é educador financeiro, as pessoas acham que você é aquela pessoa, nossa... A solução para os seus problemas. E outra, que a pessoa tem uma vida regradinha, né, tudo, mas às vezes casa de ferreira, espeta de pau. Porque lidar com dinheiro não é fácil. A gente aprende, ensina, mas às vezes a gente cai num erro também. Eu tive vários problemas antes de trabalhar com educação financeira, e um deles foi com cheque especial. E o cheque especial, assim como o cartão de crédito, tem um juros muito alto. Porque é um crédito fácil, enfim. Então, a gente sempre indica, a primeira coisa, as dívidas que têm os juros altos. A não ser que você tenha, antes disso, dívidas com bem garantia, como a gente estava citando aqui, o imóvel, né, um automóvel. Então, essas dívidas são prioritárias. Dívidas que têm bem garantia, elas são prioritárias. Depois, você parte para essas dívidas que têm os juros mais altos, para tentar... não ficar acumulando juros, né? E depois tem outras dívidas. Agora tem uma dívida que ela é, assim, muita gente cai nela, e ela é uma das piores dívidas que tem, se não a pior, que é o crédito consignado.
que é aquele crédito que as empresas oferecem para os aposentados, pensionistas, para quem é funcionário público, tem muita facilidade. Por quê? É aquela dívida que ela é descontada direto da fonte. Então, se você ganha R$2.000 por mês e você fez um empréstimo para pagar 200 por mês, você não recebe mais 2.000, você recebe 1.800, porque ele desconta direto, você nem recebe aquele dinheiro e paga depois. Você já é descontado direto, é igual pensão, né? Já desconta na fonte. E esse é um tipo de crédito que as pessoas fazem porque é fácil, geralmente os juros é baixo, só que tem um peso, uma contrapartida que é, você não consegue se livrar dele tão facilmente. Você não consegue renegociar, os bancos não renegociam, é muito difícil, e porque ele é descontado direto da fonte, você não tem o que fazer. Vamos dar uma pausa para o comercial agora, 5 minutinhos e estamos de volta. Salve que tio, sou o Thiago JC, vim apresentar um pouco da Black Sampa pra vocês, tio. Tem Rádio Black Sampa, tem TV Black Sampa, radioblacksampa.com, tvblacksampa.com, as duas funcionam 24 horas por dia, você pode acompanhar aí os sons na rádio lá, tem programação nova aí, fevereiro de 2022 nós fizemos 7 anos de Rádio Black Sampa e renovamos a programação, então cola lá. TV Black Sampa tem várias novidades aí, também tem diversos programas que você pode estar assistindo aí, cola com nós. Na área de programação lá você consegue conferir o dia e o horário certinho, beleza? Você que também tem vontade de assistir podcast lá no canal do YouTube, lá você consegue encontrar vários podcasts que nós estamos fazendo aqui, tem diversos podcasts, você pode assistir, você pode participar e você pode estar apresentando. Você que é de Guarulhos e região e tem essa vontade de apresentar um podcast, entre em contato com a Black Sampa para você estar apresentando. Você não tem a estrutura, a Black Sampa tem a estrutura para você estar apresentando o seu podcast do seu jeito. Olha que louco isso, hein? E você que é artista independente, tem diversos eventos, dá para você divulgar na Rádio Black Sampa, na TV Black Sampa o seu clipe, na rádio a sua música, né? E também tem show online que você pode estar se apresentando, tem 3 em 1 que você pode estar se apresentando, então tem muita coisa aqui na Black Sampa. Entre em contato aí, o número tá passando na sua tela para você estar curtindo e também divulgando o seu som. Cola conosco, tamo junto, Black Sampa, é isso aí. Eu estou falando com o Rafael Martins, ele é um educador financeiro. Rafael, bem-vindo novamente, depois do intervalo. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é o Bitcoin? O que são as criptomoedas? O que você me fala sobre isso? Bom, hoje todo mundo quer saber sobre Bitcoin. Eu fiz uma palestra semana passada, na segunda-feira, salvo erro, e uma pessoa estava lá, ela queria saber sobre Bitcoin. Não era o assunto da palestra, acho que ele ficou um pouco decepcionado, mas ele foi querendo porque ele quer investir, tem alguns investimentos sobre isso. O que é o Bitcoin e as criptomoedas? Isso é uma coisa que surgiu há alguns anos atrás. O Bitcoin foi a primeira, né, criptomoeda que surgiu. Hoje tem milhares, tem muitas criptomoedas. E as pessoas têm isso como investimentos. Elas utilizam das criptomoedas para fazer investimentos, para fazer aportes, compra, venda, enfim. Eu não sei te explicar tecnicamente o que é o Bitcoin, mas falando de uma forma bem superficial, são moedas virtuais. Não tem uma regulamentação em cima disso, não existe controle das instituições financeiras sobre isso. É uma coisa que você faz, é um mercado direto, então eu compro e vendo assim, sem nenhum órgão por trás, por exemplo, um banco central por trás que fica mediando isso, que fica regulamentando isso, não existe. É uma forma livre de você fazer um câmbio, falando de uma forma bem superficial. Então isso atraiu muitas pessoas por não ter essa regulamentação e ser fácil. E de uns tempos para cá, o aumento que teve o Bitcoin acabou criando também outras moedas e chamou muita atenção esse mercado de criptoativos, de criptomoedas. Então muitas pessoas, mesmo aquelas pessoas que estavam nos investimentos mais tradicionais, chamou muita atenção porque, por exemplo, o Bitcoin teve uma época que ele estourou assim. Eu mesmo um tempo atrás tinha uma quantidade X de Bitcoins mesmo, e dentro de um mês, mais ou menos, ele chegou a valorizar 40%.
Então é uma coisa assim absurda quando você fala de mercado financeiro, porque isso não existe no mercado financeiro, esse tipo de esse valor, né, esse atrativo que tem o Bitcoin pela rentabilidade, né, que às vezes as pessoas conseguem. Mas em contrapartida, depois de um certo tempo, o Bitcoin chegou a bater, uma época acho que chegou a bater 380 mil reais um Bitcoin. Hoje deve estar, acho que na casa dos faz tempo que eu não vejo, mas acho que está uns 150, 170, não sei agora direito. Então, é um mercado que a pessoa precisa estudar bem, é um mercado que a pessoa precisa conhecer se ela quer entrar nesse mercado, investir nesse mercado, porque a volatilidade é muito grande. Ele aumenta e despenca assim de uma forma muito rápida. Então, se a pessoa ela não tiver preparação para ir para esse tipo de investimento, para ir para esse tipo de mercado, ela pode ganhar muito dinheiro, mas ela também pode perder muito dinheiro. Então, o mesmo risco que você tem de ficar rico, você tem de ficar pobre. Então é muito complicado você trabalhar com isso, você precisa conhecer bastante. Essa volatilidade, ela é estratégica? Você acha o que se deve a essa volatilidade? Então, como é um mercado não regulamentado, é até difícil explicar por que ele tem essa volatilidade. Mas eu acho que assim como o mercado financeiro é especulativo, o Bitcoin muito mais, né? As criptomoedas muito mais especulação. Olha só, você vê que uma coisa pode mudar assim, o mercado de uma hora para outra. Eu lembro que quando o Bitcoin bateu esse pico aí, de 380 mil reais, foi a época que o Bitcoin estava mais ou menos na casa de uns 170, 180, nessa época eu estava acompanhando um pouco mais. E aí o que aconteceu? O Elon Musk anunciou que ele ia comprar Bitcoins, que a Tesla, que é a empresa dele, ia investir em Bitcoins, ia comprar uma quantidade X lá de Bitcoins. E aí quando ele anunciou isso, e parece que ele realmente comprou, o Bitcoin começou a subir vertiginosamente, assim, muito, muito rápido mesmo. Foi quando ele bateu esse pico. E aí quando chegou nesse pico, parece, se eu não tiver errado, mas as pessoas podem pesquisar na internet isso, ele se desfez dos seus Bitcoins, já não quis mais. Então, aí o Bitcoin começou a despencar. Então, você vê exatamente. Então, uma pessoa, ela tem o poder de fazer a moeda subir e de fazer a moeda descer, só às vezes com o Twitter que ela coloca lá, twitta alguma coisa, pronto. Então é um mercado muito especulativo. Países como El Salvador e Moçambique, eles utilizam o Bitcoin já como moeda, a moeda mãe do país, né? Você acredita que isso vai acontecer no futuro? Eu acho que a moeda como nós conhecemos hoje, se você for parar para ver a linha do tempo do dinheiro, ele vem mudando ao longo dos anos. O dinheiro começou, na verdade, era um escambo, né? Isso eu estou falando de período lá atrás. As pessoas faziam o quê? Um produzia leite, o outro era pescador, eles trocavam. Então eu trocava o meu leite pela pesca do outro, a carne, enfim. Cada um produzia, era o escambo, era a troca. E aí, conforme as coisas foram evoluindo, perceberam-se que era meio injusto, às vezes, trocar 1 litro de leite por 2 peixes, sei lá. O trabalho de um determinado produto era mais trabalhoso do que o outro. E aí, instituíram as primeiras moedas, e assim começou o dinheiro, e como vê até os dias de hoje. E aí, começou o papel moeda, depois veio o cheque, cartão de crédito, hoje a gente tem o Pix, hoje a gente tem as criptomoedas. Então, você vê que há uma evolução. Eu acredito que o dinheiro como nós conhecemos hoje, em papel, ele vai chegar um momento que ele não vai existir mais. Vai chegar um dia que ele não vai mais existir. Se vão ser só criptomoedas, ou se, por exemplo, o real vai virar digital, como já é praticamente, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acredito que há muito tempo atrás as pessoas achavam que as criptomoedas, quando o Bitcoin surgiu e depois de um tempinho ali que ele começou a se estabilizar, as pessoas achavam que era só um fogo de palha. Mas a coisa começou a tomar uma proporção muito grande. Eu acredito que isso não volta mais atrás. Então eu acho que é uma tendência de que não necessariamente vai ser a moeda oficial dos países, mas que vai ser um mercado que os países vão aderir sim. Se for uma moeda oficial com essa volatilidade que tem, se eu for comprar um Big Mac, por exemplo, ele custa 1 Bitcoin e amanhã teve um aumento de 40%, fica justo essa... Então, esse é o problema, entendeu? Porque como é um mercado descentralizado, para que
isso possa ser instituído como algo oficial de um país, precisa de uma regulamentação, precisa de uma série de coisas para que não corra esse problema. Um dia a moeda está valendo 1, amanhã está valendo menos 5, no outro dia mais 5. Então é uma volatilidade muito grande para a gente ter como uma moeda oficial. A gente já sofre uma inflação muito grande, às vezes de uma semana para outra. Você vai no mercado, o café está 15, na outra semana você vai estar 20. A gente já tem essa volatilidade nos preços dos produtos, né, básicos. Imagina se a gente tivesse na moeda também. Então, para que esse tipo de mercado, esse tipo de moeda vir a ser algo oficial de um país, aí eu acho que eles vão acabar regulamentando isso, que eu acho que não é a ideia do criptoativo. Então, eu acho que vão ficar assim, mercados separados, entendeu? Criptoativo de uma forma descentralizada e as moedas oficiais de forma centralizada, de forma regulamentada. Mas eu acho que as duas coisas vão existir. Rafael, mudando totalmente de assunto agora, você é educador financeiro e você utiliza do digital para vender o seu produto. Como que isso funciona, Rafael? Bom, eu sou um franqueado da empresa DSOP, Educação Financeira. A DSOP, ela já tem 13 anos no mercado e ela tem uma metodologia própria de ensinar educação financeira, que é a metodologia DSOP, que é o diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. São esses 4 pilares que a gente ensina para a pessoa se tornar uma pessoa sustentável e alcançar a independência financeira, que eu acho que é o objetivo de todos nós, ou pelo menos deveria ser. A DSOP, antes da pandemia, ela já vinha entrando para o mundo digital, com essa franquia de forma digital, para que as pessoas pudessem atingir um maior número de pessoas, que acho que essa é a ideia, essa é a intenção do digital. É você não ficar limitado. Quando você trabalha de forma presencial, você fica limitado a um número de pessoas, a uma cidade, a um bairro, a um território. Então você trabalha de uma forma muito limitada. E quando você vai para o digital, você expande isso de uma forma muito grande. Por exemplo, eu já fiz evento online que tinha pessoa do Rio Grande do Sul, que tinha pessoa do interior de São Paulo, enfim, e às vezes até de outras nacionalidades, de outros países. Então, o digital ele ajuda nesse termo. E aí, quando veio a pandemia, a DSOP entrou com muito mais força no mercado digital, com essa franquia digital, trabalhando de forma praticamente 100% digital. Óbvio que a gente sempre faz algum evento presencial, mas o digital, para gente que trabalha com conhecimento, ele é ótimo, porque você consegue chegar nos lares das pessoas de forma muito mais fácil, nas pessoas de forma muito mais fácil. Às vezes tem a limitação do produto físico, para quem trabalha com produto físico, apesar de que hoje se vende praticamente de tudo na internet, né? Então, o digital, para quem trabalha com conhecimento como a gente trabalha, com eventos de cursos, mentorias, palestras, o digital ele ajuda muito e a gente entra no digital assim, de uma forma que a gente possa e que a gente consegue atingir muito mais pessoas. Qual que é a missão da DSOP? A missão da DSOP é disseminar a educação financeira, de uma forma bem básica falando, né? Disseminar a educação financeira. Para você entender um pouco do histórico, o Reinaldo Domingos, que é o criador da metodologia, ele hoje é PhD em educação financeira, ele, desde os 12 anos de idade, que ele colocou em prática essa metodologia. Óbvio que ele não entendia ainda que era uma metodologia, mas ele fez de uma forma, deu certo, porque ele tinha um sonho de ter uma bicicleta. E aí ele entendeu que ele, trabalhando e ganhando seu dinheiro, ele poupando uma parte e utilizando a outra para os desejos que ele tinha ali do dia a dia, ele conseguiu alcançar esse sonho que ele tinha, e aí ele começou a fazer isso com tudo na vida dele. Quando ele chegou aos 37 anos de idade, ele abriu empresas, enfim. Quando ele chegou nos 37 anos de idade, ele se tornou independente financeiramente e depois ele criou a DSOP. Ele escreveu um livro que chama Terapia Financeira, um best-seller, e aí nesse livro ele tem a metodologia colocada de forma prática. E aí ele criou a empresa, isso já sendo educado financeiramente, já sendo independente financeiramente. Ou seja, ele nem precisava mais abrir essa empresa para poder, sei lá, ter outros ganhos. Tanto que a intenção dele ao abrir essa empresa realmente foi disseminar a educação financeira. Então, o maior propósito, a maior missão da DSOP, e de nós que fazemos parte disso, é disseminar a educação financeira. Tanto que a DSOP, ela tem, como eu estava te falando, né, ela tem a metodologia para escolas,
Ela tem materiais que vão desde os 2 anos de idade até o 3º ano do ensino médio. Ela tem metodologias de educação financeira para empresas. Então, a empresa quer contratar lá ciclo de palestra, quer levar a educação financeira para os seus colaboradores. A Adsop também trabalha dessa forma. A Adsop também tem uma linha de produtos, de serviços, que é a terapia financeira, que é algo voltado muito mais para a pessoa, para o casal, para a família, uma coisa mais personalizada. E a educação financeira em si, com muitos livros, tem obras literárias. Então, a maior missão é essa, é disseminar a educação financeira no Brasil e no mundo. E como que você divulga esse seu trabalho, Rafael? Hoje, 100% praticamente é redes sociais. Então, eu utilizo muito Instagram, Facebook, enfim, tudo que a gente tem à nossa disposição, que eu acho que é esse o maior intuito. As pessoas utilizam as redes sociais de várias formas, né? E tá tudo certo, cada um usa como quer e a gente não tem preconceito nenhum. Mas se eu tenho hoje a possibilidade de utilizar uma forma gratuita, lógico que tem, você trabalha com isso, você sabe, tem o tráfego pago, tem tudo isso aí, a gente pode fazer também. Mas eu tenho uma forma gratuita de divulgar o meu serviço, o meu produto. Então, a gente utiliza hoje muito de redes sociais, até porque, como a gente estava falando, eu tenho um produto que eu trabalho ele de forma digital também. Então, eu divulgo e vendo ele de forma digital. E qual que é o retorno que você tem desse investimento digital? Você falou que você trabalha praticamente com tráfego orgânico, né? Você vive desse digital, dá para você manter a sua... Você provavelmente é um pai de família, dá para você manter a sua família somente com digital? Hoje ainda não, André. Eu estou falando no meu caso, tá? Mas tem pessoas que já conseguiram atingir esse nível. Porque eu estou há 1 ano. Então, durante um período de tempo, a gente passa por um período de preparação para conhecer bem a metodologia, enfim. A gente também tem que aprender para poder ensinar, né? Então, a gente passa por um período de preparação. Até hoje, eu só fiz trabalhos orgânicos na rede social, como você citou. Não fiz ainda nenhum trabalho pago, que eu acho que gera mais resultados, mas eu ainda não fui para essa linha. Então, hoje eu ainda não consigo atingir resultados que me dê uma sustentabilidade. Eu tenho outras atividades à parte, né? Para poder ter uma renda. Mas eu acredito que isso é um trabalho de construção, sabe? É um trabalho de formiguinha, existe um processo. A gente precisa viver esse processo para conseguir atingir. Assim como muitas outras pessoas, porque às vezes as pessoas podem achar que é impossível. Quem não tem, hoje não vive da internet, pode achar que é impossível viver da internet, mas não é. Se uma pessoa conseguiu, isso significa que é possível. Só que não tem uma pessoa só que conseguiu, tem milhares de pessoas que conseguem. Então, se essas pessoas conseguem, qualquer um também consegue. O que a gente precisa é ter persistência, ter disciplina e viver o processo. Passar pelo processo, entender, aprender. Tudo é conhecimento, tudo é você aprender, é você buscar meios, é você procurar profissionais que possam te direcionar para o caminho certo. Às vezes você tem sim que fazer investimentos financeiros, mas eu acho que os resultados eles vêm com o tempo. Não é uma coisa assim, comecei hoje na internet, amanhã eu já estou milionário. Não existe isso. Você tem uma projeção desse retorno de investimento? Você projeta, daqui 2 anos eu tenho esse retorno? Como que é? Olha, Andréia, para minha situação, eu imagino que eu fiz 1 ano agora, né? Eu imagino que de 2 anos e meio a 3 anos eu eu já possa estar conseguindo resultados com o digital. Então eu acredito, pelo trabalho que eu estou fazendo hoje, é lógico que eu posso acelerar esse processo, mas aí eu preciso fazer investimentos que às vezes que no momento eu não consigo. Mas eu acredito que da forma como eu estou levando, quando eu completar aí 2 anos e meio, 3 anos, eu já vou estar com bons resultados no digital. E quem quer buscar o seu serviço, onde que eles te encontram? Bom, hoje a gente usa muito o Instagram, né? O pessoal fala que até o Facebook já ficou meio para trás, mas a gente utiliza ainda. Então eu tenho as redes sociais, minhas redes sociais é @aprenderfinanceiro, Facebook, Instagram, TikTok também coloco lá alguns materiais. Só me procurar nas redes sociais como @aprenderfinanceiro. Lá eu divulgo os cursos, lá eu divulgo mentoria, palestras,
Inclusive, mês que vem a gente vai fazer uma palestra de novo presencial aqui na cidade de Guarulhos. Só entrar lá na rede social que a gente vai divulgando tudo isso. E quem deve procurar o seu serviço, Rafael? Qualquer pessoa, Andréia. Não tem idade, não tem raça, não tem cor, não tem credo, não tem discriminação nenhuma. A educação financeira é para todos. Então, a pessoa que quer realmente lidar melhor com seu dinheiro, conseguir alcançar a sustentabilidade financeira e, no futuro, a independência financeira, essa pessoa deve procurar um profissional de educação financeira, de preferência eu, né? Então, a educação financeira é para todos. A educação financeira é um conhecimento que a pessoa ela leva para a vida. E isso transforma, como já vem transformando vidas. Um exemplo que a gente dá é da independência financeira. Eu falo de independência financeira, de ser um objetivo, uma meta das pessoas. O que é independência financeira? Você não depender mais do seu trabalho para poder se sustentar. É você ter rendas passivas que você possa se sustentar através delas. O que é uma renda passiva? Por exemplo, a aposentadoria é uma renda passiva, mas a aposentadoria ela é suficiente? Hoje, Andréia, 1% dos aposentados no Brasil eles são sustentáveis financeiramente. Eles só têm a aposentadoria. Ou melhor, eles têm renda suficiente para se sustentar. Os demais, os outros 99%, ou depende do governo, ou depende de familiares, ou depende de amigos, de parentes. Ou seja, eles não têm sustentabilidade financeira. Então eu acho que o objetivo nosso é buscar essa sustentabilidade, não ficar esperando que o governo venha nos prover essa sustentabilidade, porque não dá, o INSS não dá, não é suficiente. Então a educação financeira ela vai preparar a pessoa para que quando ela atinge a sua melhor idade, quando ela chega no momento e fala, agora eu vou parar de trabalhar e vou me aposentar, ela por si só já tenha conseguido rendas suficientes para se manter independente financeiramente. Qual é o período de formação para eu deixar de fazer caquinha e começar a fazer um investimento para o meu futuro? André, eu falo que a educação financeira ela é um conhecimento que ela não tem fim. Não é uma coisa assim... Por exemplo, quem faz uma faculdade, quem faz medicina, por exemplo, que termina a faculdade, a pessoa não para de estudar nunca, entende? Porque ela sempre está trazendo um conhecimento novo, sempre está se atualizando e sempre está se mantendo na ativa do conhecimento. Então a educação financeira é isso. Óbvio que a pessoa não vai todos os meses fazer o mesmo curso, não tem essa necessidade. Mas, por exemplo, se ela faz hoje um curso de educação financeira, ela aprende os conceitos, ela vai começar o quê? A praticar. Daqui um ano ela pode fazer uma reciclagem, ou seja, ela pode fazer novamente esse curso, ela pode estar buscando outros conhecimentos diferentes. Então é um conhecimento que você nunca para, é um conhecimento que você nunca para de se renovar, de aprender, porque hoje você está numa situação financeira. Então você aprende e coloca em prática de acordo com a situação que você está hoje. Amanhã ou depois, a gente espera que sempre as coisas melhorem, né? Então amanhã ou depois você está num outro nível financeiro e aí você vai buscar outros conhecimentos. Eu sempre falo do exemplo dos investimentos. Quando eu falo que eu sou educador financeiro, a primeira coisa que a pessoa pensa é investimento. Ele ensina investimentos. E não é isso. Eu ensino educação financeira como base para a pessoa sim se tornar um investidor, mas eu não ensino investimentos. Eu ensino educação financeira para a pessoa ter hábitos e comportamentos saudáveis com o dinheiro. Quando ela tiver esses hábitos e comportamentos saudáveis e souber lidar com o dinheiro, aí ela vai aprender sobre investimentos. Você vê, ela já vai passar por um outro nível e aí ela vai aprender a investir, ela vai aprender a potencializar o dinheiro que ela guardou, que ela poupou, porque se a pessoa não tem educação financeira, ela quer aprender investimento, se ela não sabe nem poupar, se ela não sabe nem guardar o dinheiro que ela tem, o que ela vai investir? Não adianta nada ela comprar um curso de investimento se ela não tem dinheiro para investir. Então você vai desde palestra até um curso preparatório mais robusto para a pessoa, é isso? Isso, hoje a gente tem algumas palestras. As palestras elas são assuntos específicos. Então, por exemplo, o que fazer e não fazer em tempos de crise é uma palestra que a gente tem. Como ensinar educação financeira para os seus filhos é uma outra palestra que a gente tem. Então, as palestras elas têm temas específicos, são mais curtas, né? Depois a gente tem um workshop que fala só de orçamento financeiro, que ensina a pessoa a fazer um orçamento, a como utilizar esse orçamento a seu favor. E a gente tem um outro workshop que é o de educação financeira, onde a gente trabalha os 4 pilares que eu falei, que é o diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. E aí a gente tem um produto mais
com bastante conteúdo, com muito mais conteúdo, que é a mentoria, que a gente trabalha os 4 pilares da metodologia de uma forma muito mais aprofundada. E a gente trabalha também mais 2 assuntos que são importantes, que é dívidas e investimentos. Mas investimentos, como eu disse, não ensinando a investir, qual investimento você vai fazer, onde você vai pôr, dando um direcionamento para a pessoa, para ela poder investir. Depois que ela se educar financeiramente, aprender a poupar, aprender a lidar com dinheiro, aí ela vai, de acordo com seus objetivos, de acordo com seus sonhos, de acordo com as suas metas, aquilo que ela quer para a vida dela, ela vai buscar investimentos para fazer de acordo com aquilo que ela quer. De repente ela tem um sonho de daqui 10 anos ter uma chácara para passar os finais de semana. Então ela vai buscar investimentos para longo prazo. Investimentos que ela vai resgatar só daqui a 10 anos para comprar essa chácara, entende? Então a gente vai mostrar para elas quais são os investimentos que existem hoje no mercado, que estão disponíveis. E aí, se ela quiser se aprofundar em determinados investimentos, aí ela vai buscar um conhecimento à parte. Ô, Rafael, assim como quando a gente está acima do peso, a gente tem pensamento de gordo, pobre tem pensamento de pobre, né? Existe uma reversão para isso? É uma terapia o seu curso? Como que é? Então, como a gente trabalha hábitos e comportamentos, e eu acrescento aqui a mentalidade, a gente precisa ter uma mentalidade próspera, uma mentalidade de rico, vamos falar assim. E quando eu falo rico, não é financeiro, não é ter dinheiro no bolso, é mentalidade. Porque a verdadeira riqueza é aquela que começa de dentro para fora, que é o ser para ter, e não o contrário. Então as pessoas buscam o ter antes do ser. Então elas querem ter um carro, elas querem andar com roupas de marca, elas querem frequentar os melhores lugares, os melhores restaurantes e mostrar para todo mundo que ela tem, que ela pode, mas por dentro ela ainda não é. O que acontece? Com o tempo isso acaba desmoronando, a pessoa não consegue sustentar. Então a gente trabalha muito a mentalidade para que a pessoa saia dessa mentalidade. Pobre e rico, eu falo assim, que pobreza e riqueza, ela está na nossa mente. A gente precisa se libertar dessa mentalidade de pobre para que a gente possa alcançar um nível financeiro que a gente realmente deseja, mas a gente precisa ter a mentalidade antes. Porque como eu citei, eu volto no exemplo do cara que é pobre, tem a mentalidade pobre, e ele ganha na Mega Sena. Em 5 anos, ele já perdeu tudo e ele está mais pobre do que antes. Porque ele ganhou, ele ficou milionário, mas ele não tem a mentalidade certa para aquilo. Então é importante a gente trabalhar, por isso que a educação financeira ela é importantíssima, porque ela vai trabalhar justamente essas bases de mentalidade, hábitos, comportamentos e você viver de acordo com aquilo que é a tua realidade hoje, sempre pensando que amanhã ou depois a tua realidade ela pode melhorar. Você não vai viver o resto da vida contando moedas. Amanhã ou depois você pode estar numa situação bem melhor. Então, um compulsivo por compras, um pobre endividado, uma pessoa que ganhou na Mega Sena e não sabe o que fazer com dinheiro, procura o Rafael, é isso? É isso aí, vai aprender a lidar com o dinheiro, vai aprender a controlar os seus hábitos, os seus impulsos, porque o dinheiro é emocional, né? Você tá ali, você vê uma coisa que te chama atenção, tem gente que não pode ver uma promoção. Tem um aplicativo no celular aí que fica Shopee, o pessoal fica doido com isso, porque as coisas são... Eu tirei do meu celular, porque senão eu não aguento. Eu sou impulsivo às vezes, então não importa se você já é educado financeiramente, tem coisas que você precisa se livrar, se libertar, senão você não aguenta. Tá ali à tua disposição, você quer comprar... Ah, mas é muito barato, Rafael, não importa, você precisa daquilo? Então você precisa se fazer algumas perguntas antes de comprar e sair gastando. O que eu preciso? Isso que eu estou vendo, eu realmente preciso? É algo que vai me fazer trazer benefícios? É importante isso para mim? É preciso ter esse controle emocional. Situações que levam a gente a gastar. Por exemplo, o cara tá feliz porque o time dele foi campeão. Aí ele faz churrasco, gasta tudo. Quando ele percebe, fala, putz, gastei mais do que eu deveria. Então, são momentos emocionais que a gente vive, que a gente precisa controlar. E aí a educação financeira, sim, vai trabalhar esse comportamento, esses hábitos, para que a pessoa possa ter esse controle emocional com o seu dinheiro e não gaste por emoção, por impulso, porque tá triste ou porque tá feliz demais. Esse foi o Like Show com o Rafael Martins. Muito obrigada, Rafael. Obrigado, André. Foi um prazer. Fico à disposição para estar aqui sempre. Obrigado.